Olá, sou o pastor Jefferson Renato Ribeiro, seja bem-vindo ao canal. Continuamos a nossa série de estudos bíblicos acerca do sermão profético de Jesus. Hoje vamos tratar do sexto selo. Você pode se inscrever no canal, pode fazendo isso. Você será avisado desta série de estudos para que você não perca nenhum capítulo. Esse tema tão importante dentro da escatologia, que é o sermão profético de Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Temos lido já até o versículo 14. Nos vídeos anteriores já lemos todos os versículos até o 14, que é a primeira parte da tribulação. Você deve entender que Mateus 24 contém todo o Apocalipse. Então até o versículo 14 é a primeira fase, ou seja, o princípio das dores. Do 14 em diante, a segunda fase é a grande tribulação, a angústia de Jacó. Essa denominação também é conhecida como angústia de Jacó, a segunda fase, os 3 anos e meio finais. Vamos deixar assim bem claro que Mateus 24 contém todo o livro do Apocalipse. Jesus está falando sobre o sermão profético, mas todo o livro do Apocalipse está dentro desse contexto que Jesus fala aqui em Mateus 24. Estamos fazendo um parênteses, já que lemos até o versículo 14, vamos expor toda a primeira fase após o arrebatamento da igreja. Então vamos falar dos juízos dos primeiros 3 anos e meio. Já falamos acerca do aparecimento do anticristo, cavalo branco, cavalo vermelho, as guerras, cavalo amarelo, as doenças e pestes, cavalo preto, fome na terra. Então, você pode imaginar que com guerras, com pestes e com fome, certamente muita gente já morreu nesses acontecimentos. Muito mais ainda já no início, quando o anticristo Cavaleiro Branco aparece com um arco na mão, uma arma letal, saindo para vencer. Ele fará guerra aos santos e os vencerá. Então, quem perder o arrebatamento, a única chance de se salvar é se tornar mártir, porque os crentes que não subirem no arrebatamento certamente vão se lembrar do testemunho de Cristo. E eles terão o testemunho de Cristo. Se eles, como dissemos no vídeo anterior, resistirem à perseguição e amarem ao Senhor agora mais do que suas próprias vidas, porque eles serão atormentados e mortos, é o que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto, os que têm o testemunho de Cristo e resistirem ao sistema serão mortos, serão os últimos mártires da história a completarem então aquele grupo que está debaixo do altar clamando por vingança. Estes que têm o testemunho de Cristo, que se lembraram de que se adotarem o sistema se perderão eternamente, então estes terão que suportar até a morte e sereis atormentados. Então, esse grupo que ficar, aí para quem acredita que a igreja passará pela grande tribulação, a primeira grande perseguição com a morte dos santos. A Bíblia fala de santos porque assim, desde a história
da inauguração da igreja, o crente é chamado. Agora, esses crentes vacilaram, eles mancharam suas vestes e não puderam subir, cumprindo assim a palavra já prevista por Jesus naquela parábola das 10 virgens. Na matemática divina, pelo menos hoje, podemos dizer que 50% da igreja é que será arrebatada, que estará em condições de ser arrebatada quando Cristo assim vier na primeira fase. A volta de Jesus, nós sabemos, é duas fases. A primeira fase para a igreja, invisível ao mundo. A segunda fase para o mundo, já com a própria igreja acompanhando os milhares e milhares que descem com Cristo no final da grande tribulação, onde Israel remanescente então será salvo. O único grupo que recebe um selo de proteção aqui na Terra são os 144 mil. Você não vai achar outro selo divino sendo colocado nos que aqui ficarem. E se há um selo é porque é necessário uma distinção de Deus para que eles sejam protegidos. Esses 144 mil vão proclamar a fama de Jesus na região ali de Israel e os danos não os atingirão. Mas nenhum outro grupo tem a garantia deste selo, esta proteção. Então, se você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, você, pelas séries de juízos que estamos vendo, ou estamos estudando juízos naturais, você vai perceber o quão difícil vai ser sobreviver a essa ira divina. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu que Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Os que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação se baseiam, às vezes, em algum texto fora do contexto, como, por exemplo, 2 Tessalonicenses 2:2, que eu estou com a minha Bíblia aqui, e diz assim a palavra de Deus. Vou ler aqui. 2 Tessalonicenses 2, versículo de número 2, que diz assim: não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esta parte do texto do apóstolo Paulo está falando que o dia de Cristo não virá antes da manifestação do homem da perdição, ou seja, do anticristo. Nós sabemos que após o arrebatamento, a manifestação do anticristo através do cavalo branco é a primeira manifestação. Nós sabemos também que a esta mesma comunidade de crentes de Tessalônica, Paulo fala que há um que detém a manifestação do anticristo, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Ele detém. O espírito do anticristo já está na terra, mas há um que o detém, e este é o Espírito Santo de Deus. Esse texto ele seria melhor traduzido para o dia do Senhor e não o dia de Cristo. E Paulo está dizendo: não vos demovais do vosso pensamento, daquilo que aprendeste, como se o dia de Cristo tivesse chegado. Isto não acontecerá antes que se manifeste o homem do pecado. Aí teríamos uma contradição. Mas, bem da verdade, essa edição da tradução Almeida seria melhor traduzida para
Dia do Senhor. O dia de Cristo, pelo menos 6 referências, fala de salvação, fala de bênçãos para a igreja, fala de regozijo, fala de uma série de bênçãos e não de ira. E no contexto mais próximo de Tessalonicenses, já na primeira carta, Paulo enfatiza: não fomos destinados para a ira, mas para a salvação. Inúmeras tradições mais antigas, como a Reina Valera, a versão espanhola das Escrituras, traz a tradução Dia do Senhor, em Tessalonicenses 2, versículo 2. Já foi pela edição revista e atualizada da edição bíblica, né, que o correto da tradução é Dia do Senhor. Dia do Senhor tem a ver, então, com o pós-arrebatamento, com os juízos divinos. Então, 2 Tessalonicenses 2, versículo 2, já é de comum senso que a tradução mais correta, em vez de dia de Cristo, o dia de Cristo, seria o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de vingança, é um dia de ira. E nesse contexto próximo mesmo, você pode conferir, estamos falando, o texto está falando da ira do Cordeiro. Então, esse argumento, e inclusive alguns pastores que criam no arrebatamento da igreja de forma secreta antes do arrebatamento, passaram a não mais acreditar, crer que a igreja será poupada. Mas por tudo que dissemos nos vídeos anteriores, você que não assistiu os vídeos anteriores, você pode assim fazê-lo, pois temos falado, né, com referências, argumentos bíblicos sólidos de que a igreja não passará pela grande tribulação. Não fomos destinados à ira. Né? E é precisamente sobre a ira do Cordeiro, a ira de Deus sendo derramada, o sexto selo vai falar sobre isso. É aberto o sexto selo, né? Há um grande terremoto, o sol se torna como um saco de silício, a lua como sangue, as estrelas caem do céu, o céu se recolhe como um pergaminho, os reis da terra e os grandes chefes militares, ricos, poderosos, escravo, livre, se escondem nas cavernas, se escondem da ira do Cordeiro. Isso está em Apocalipse, né, capítulo 6, e é a abertura do sexto selo. Esse sexto selo, ele é descrito, então, em Apocalipse 6, a partir do 12. Vou ler bem precisamente que, como diz a palavra de Deus. Olhei, enquanto ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira é sacudida por um vento forte, e deixa cair seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondemos-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir é a pergunta sobre este juízo, que é um terremoto, um grande terremoto, e estamos falando de uma coisa mundial. Um terremoto inédito que atingirá toda a Terra, todo o planeta. Então, pare para pensar, você que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação,
pela tribulação. O anticristo surge com uma arma de caça para fazer guerra aos santos, aqueles que perderam o arrebatamento, pois estavam com suas manchas, com suas vestes manchadas, melhor dito. Há, na visão de João, uma grande multidão de brancos vestidos. A pergunta era de onde vêm, quem são, e a explicação é clara. Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Como já explicamos, são aqueles crentes que não estavam em condição de santidade, tinham manchas nas suas vestes e não subiram. Perderam. Assim como as 5 virgens loucas, faltou óleo, faltou preparação, faltou estar vigilante. E 1 Tessalonicenses, no contexto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, há uma exortação à vigilância. Então, novamente, eu pergunto aos que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, por que a necessidade de vigilância se a igreja vai passar pela tribulação vindoura? Qual a razão de vigiar se Cristo para a igreja vai lançá-la na tribulação? Para a igreja, Cristo vem como ladrão da noite. É necessário uma vigilância. É necessário. Marcos 13, 33 está escrito: olhai, vigiai e orai. A oração chega a estar no 3º estágio de prioridade. Porque oração sem conhecimento, às vezes é sacrifício vão. Porque olhar tem a ver com entendimento, percepção. Vigiar tem a ver com a prática desse conhecimento, dessa percepção. E então nós oramos. Em todos os grandes avivamentos bíblicos, sempre a ordem era leitura bíblica, leitura da palavra de Deus, daí então a oração. Você vai ver Daniel, o homem que orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém. Ele tinha os rolos do profeta Isaías. Quando ele recebe a revelação do futuro de Israel, ele está lendo o profeta Jeremias. Então ele diz: descobri que o número de anos acerca do exílio de Judá era de 70 anos. Então ele pôs-se a orar. Então ele recebeu revelação tremenda sobre o futuro de Israel, sobre o futuro do povo de Deus, as 70 semanas. Então, amados, é importante argumentar a importância de se crer de forma correta e não negar o arrebatamento invisível da igreja. Porque não tem sustentação a igreja passar pela grande tribulação ou pelo princípio de dores. A cultura do casamento judaico, numa analogia, durava 7 dias. Cristo recolhe sua noiva e por 7 anos tem as bodas do Cordeiro. Antes tem o tribunal de Cristo, tem as recompensas, os galardões. Então, na figura de João, vendo os 24 anciãos, quando ele recebe a ordem, sobe para cá, é um símbolo do arrebatamento naquele momento. Quando ele já expôs a visão das 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, não se fala mais em igreja depois. Não há mais referências à igreja. Não surge o termo igreja senão após a glorificação, após o término de todas as coisas, lá no final. Então queremos entender pela palavra de Deus
não por achismo, não porque alguns líderes querem entender Deus de forma só racional, excluem o seu poder, o seu sobrenatural, que temos que crer, que temos que entender que a igreja vai passar pela grande tribulação. O sexto selo, então, fala desse grande terremoto, que continua o juízo natural. Muitos morrerão. Você ouve dizer hoje pessoas se preparando porque creem que a igreja já está sofrendo e creem que ela vai passar pela grande tribulação. Tem gente já preparando um esconderijo, tem gente que se arma, tem gente que prepara mantimentos, procura lugares, cavernas, montanhas, para tentar sobreviver. Mas a primeira grande ceifa natural é um terremoto. Há uma mudança na geografia da Terra. Isaías 2, versículo 2, ele tem uma profecia de que o monte do Senhor, o monte da casa do Senhor, se erguerá sobre todo outeiro. Então, os vales serão alterados, as montanhas, outeiros também serão alterados. Começa já, nesse contexto, uma mudança da terra. Porque a terra não será destruída, amados. A terra será, sim, transformada. Ela não será destruída. A terra será transformada. E o relevo da terra sofrerá sim alterações. Alterações que culminarão pouco antes de Cristo pisar aqui na Terra, na sua segunda fase da segunda vinda, para então iniciar o milênio. A Terra será transformada. Então, toda aquela promessa a Abraão, naquela extensão que ele recebeu de Deus em sua caminhada, será uma realidade cumprida pelo nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Nesse contexto, o grande terremoto abalo na terra e no céu. O sol escurece porque é tempo de trevas. A lua fica vermelha como sangue. A lua fala de testemunho. O sol, para Israel, Deus é o sol da justiça. Para a igreja, ele é a estrela d'alva. A estrela d'alva aparece na madrugada. Por isso o termo ladrão da noite. Por isso a exortação à vigilância para a igreja, para que ela seja encontrada digna para poder subir no arrebatamento. Então, para a igreja, o Senhor é a estrela d'alva. Ela aparece na madrugada. Para Israel, ele é o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então, Israel será salvo, o remanescente, de forma dramática. A figura é como o cordeiro, apenas com a orelha de fora na boca do leão. Essa é a figura dramática dos profetas, de um dos profetas, sobre a salvação do remanescente de Israel. E esse sexto selo, o grande terremoto, uma mudança na terra, né? O céu, o sol perde o seu brilho normal e também a lua também vermelha como sangue. A lua fala de testemunho, o símbolo da lua é testemunho, né? Testemunho que não foi dado por esses crentes, que não agradaram a Deus, não estavam prontos para subir, mas eles detêm o conhecimento. Eles vão lembrar do testemunho de Cristo. E por possuírem esse testemunho, não todos, porque nem todos, eu imagino, você pode imaginar, terão força, já que no tempo da graça amaram mais suas próprias vidas. Muitos dos que eram crentes não vão ter força para ser torturados e morrer por amor a Cristo. Podemos imaginar facilmente
que muitos serão enganados. A operação erro vai estar na terra. Satanás estará, o anticristo, fazendo sinais e prodígios da parte de Satanás, enganando a muitos, né? E muitos vão cair por não ter o conhecimento bíblico, mas alguns, uma boa parcela, terão lembrança do testemunho de Cristo e não vão querer pôr a marca da besta. E então não poderão comprar, não poderão vender, a sobrevivência será extremamente difícil. Além das catástrofes, você imagina o quão difícil será para qualquer pessoa sobreviver a esse momento tão radical que é a ira do Cordeiro. Mas lembre-se, Deus não reservou para a igreja a ira, mas a salvação. Jesus, quando lá em Nazaré, na sinagoga de Nazaré, leu os rolos do profeta Isaías, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os enfermos, dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor. A sequência que Jesus não leu é "e o dia da ira", né? Ele não precisava ter lido isso, porque o que se cumpria naquele momento era o ano aceitável. Mas fim do ano aceitável, o tempo da graça, veio o dia da ira. E os homens aqui, nesse contexto do sexto selo, estão fugindo da ira de Deus, a ira do Cordeiro. E eles querem um refúgio. Eles vão para os montes, vão para os penhascos. Fujamos da ira do Cordeiro. São homens que têm conhecimento de que lutaram contra Deus, de que fizeram guerra contra os cristãos, de que é para eles este juízo. Mas em nenhum momento aqui há qualquer demonstração de arrependimento. Não há arrependimento, mas há ainda assim um amor pela sua própria pele, tentativa de fugir de Deus, de fugir deste momento, que é inevitável, vai vir, e quem poderá subsistir? Os que creem novamente, que a igreja vai passar por isso, devem entender que o único grupo garantido, selado, são os 144 mil jovens, 12 mil de cada tribo de Israel, que vão proclamar a fama do Senhor Jesus Cristo na terra, porque Deus não fica sem testemunho, mesmo neste momento de tremenda catástrofes e o derramamento da ira de Deus. Haverá pelo menos 3 grupos que proclamarão a mensagem de Deus, testemunho de Deus. Os 144 mil, depois as 2 testemunhas, que nós iremos estudar, e por fim o anjo com o evangelho eterno, que assim atinge todas as nações, tribos e línguas, com o evangelho do reino. Agora é o evangelho do reino, não mais o evangelho da graça, mas preparando as pessoas para não aceitarem aqueles remanescentes da própria terra, não aceitarem o sistema, não aceitarem a marca da besta, para que eles não sejam condenados com Satanás e seus anjos para sempre. Esta é a realidade do sexto selo. Um terremoto terrível, o céu escurece um pouco mais, é o tempo de trevas na terra. O relevo da terra sofre alterações, já preparando para que o monte da casa do Senhor sobressaia sobre todos os montes. Muitos outeiros e montes serão abatidos, muitos vales subirão. Então, Deus está mudando também a geografia da terra durante esses princípios das dores. E os homens estão fugindo, apavorados. É um caos, porque há realmente a ciência de que o juízo de Deus, a ira de Deus,
está acontecendo e eles que guerrearam contra o Cordeiro, contra a Igreja de Cristo, sabem que são alvo dessa ira. Mas a Igreja já está com Cristo, as bodas já estão acontecendo nesse contexto, ela já está glorificada. E como uma noiva que é poupada, assim Cristo poupa a sua noiva. Ela não sofrerá essa fase terrível da história da humanidade, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Deus nos livra da ira vindoura. Assim também está a promessa à igreja de Filadélfia: te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Então é o momento mais terrível da história humana, porque agora Deus está intervindo. Que você possa ter consciência disso e, como igreja de Cristo, se preparar, ter as suas vestes sempre brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Porque a outra forma de lavar será ser mártir, e nós sabemos que nem todos suportarão a dor e entregar a sua vida, a sua própria vida a Cristo. E muitos nem terão esse conhecimento, porque desprezaram todos os estudos bíblicos, as escolas dominicais. Muitos não terão nem a noção do que estará acontecendo e serão presas fáceis nesta operação erro que Deus permite para juízo de todo aquele que desprezou a graça do Evangelho de Cristo. Que você possa estar preparado, você cristão, possa entender a realidade do arrebatamento secreto da igreja e ir no texto e no contexto para entender claramente que a igreja será poupada e que Deus, muito em breve, a levará antes do caos que há de vir na terra. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz e viva Cristo em vosso viver.